boa noite, o culto já vai começar. E para você que ainda não compartilhou o link do culto com seus amigos, vá rapidinho, pegue a lista de contato e envie, ainda dá tempo. Vamos cultuar o Senhor. Prepare o seu coração, o louvor já vai começar. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por seu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo,
antes de nascer, escolhido fui. O meu nome me chamou. De novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. No sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu amor, me escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem ti. O teu toque, a tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és formoso, Jesus. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas
muitas gerações. Eu serei pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho e anunciar a salvação. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Cantarei, pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho e anunciar a salvação. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, Sim, Senhor. tocarei em muitas gerações.
Pai de multidões, E você também. tocarei Tocarei em muitas gerações. em muitas gerações. Eu serei, Eu serei Pai de multidões, multidões. tocarei Tocarei em muitas gerações. muitas gerações. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está sacrificando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Amanhecer, amanhecer, amanhecer. A obra de Deus em cada coração.
levantando um novo Faz povo. teu querer. Deus está sacudindo toda a terra. Mas Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. 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 A semana passada nós tomamos juntos a Santa Ceia e falei sobre nos alimentando de Jesus. E hoje eu queria continuar com o mesmo tema, olhando um pouco para o lado de fugir da idolatria, usando o mesmo trecho de 1 Coríntios 10. Então vamos ler esse trecho. 1 Coríntios 10, agora começando com o versículo 1. Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num dia só morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Jesus? E que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos,
somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Aqui temos uma palavra triste no meio disso todo. É a palavra no versículo 5, contudo. E o que vem depois? Deus não se agradou da maioria deles. Todos esses tinham participado da presença de Deus, viviam com a sua presença constante e evidências da sua presença, o cuidado de tantas as formas, a comida, a água, mas está dizendo aqui que era muito mais do que ele está suprindo, maná do céu e água da rocha. Diz que bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. Só que a maioria não estavam percebendo esse lado, essa realidade de que era espiritual, de que era Cristo mesmo no meio deles. Claro que era antes da cruz e ninguém compreendia que era Cristo, mas era a presença de Deus no meio deles. E eles colocaram o Senhor à prova, questionando a liderança, duvidando do cuidado, do amor de Deus. E eles reclamaram, se queixaram. Aí muitos morreram por causa disso. Aqui diz que tudo isso foi escrito como exemplo para nós. Hoje talvez a gente não morra assim quando a gente reclama, se queixa, não de imediato, a não ser espiritualmente. No meio disso nós temos o versículo 13, que às vezes eu pensava, como é que diz que sempre Deus vai dar um meio de saída? Ele diz aqui em versículo 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Aí diz o versículo 14, por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Por quê? Por causa da questão de que quando a gente vê que Deus é fiel, lembra que Ele é fiel e que Ele realmente é nosso Deus e não há nenhum Deus na frente dEle, nada mais importante do que Ele, aí sim podemos suportar toda a tentação sem cair. É na hora que a gente tem outros deuses, ídolos em nosso coração, outras prioridades, coisas que tomam mais importância em nossa vida do que o próprio Deus, aí que não há garantia que a gente não consiga escapar, a gente cai mesmo. 1 João 5, 21 diz, filhinhos, cuidado com os ídolos. Outra versão diz, meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. E Jesus falou, eu tenho citado tanto esse versículo, Mateus 6, 21, ele diz, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Onde está aquilo que eu e você mais valorizamos,
aquilo que valorizamos, aquilo que é mais importante para nós, lá está nosso coração. Colossenses 3:5 diz: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Nova tradução da linguagem de hoje. Outras versões dizem: faça morrer, mas a questão aqui é que é algo que nós temos que fazer. Não é ninguém que vai matar por nós, não podemos orar para que Deus mate esses desejos. Que diz: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça. Porque a cobiça é um tipo de idolatria. A cobiça é um tipo de idolatria. Então, quando colocamos qualquer coisa acima de Deus na nossa vida, nós nos tornamos vulneráveis à tentação. O que pode ser um ídolo? Eu tenho aqui 4 coisas. Mas tem muitas coisas que tomam lugar mais importante na nossa vida, ou poderiam estar tomando o lugar de Deus em nossa vida. Mas aquilo que você deseja possuir, mas não tem condições de adquirir. A cobiça, desejando e não podendo ter. Qual é a diferença entre cobiça, então, e eu desejo algo, eu apresento a Deus meu desejo? Ele diz que se a gente se agrada dele, Ele vai satisfazer os nossos desejos. Mas aqui está falando de, eu não tenho condições, acho que Deus está nem aí, então continua só cobiçando, desejando e não podendo ter. Isso gera uma insatisfação, descontentamento em relação a Deus. Então, quando eu desejo algo, não tenho condições de conseguir, e aí continua só desejando. Isso é cobiça. O segundo, que é um ídolo mesmo, ídolo, algo que adoramos. A gente ou ama ao dinheiro ou ama a Deus. Jesus disse que não pode amar os dois, um pouco o outro. Então, o dinheiro, os bens, as coisas que poderíamos possuir, às vezes não é só coisas, é a posição que alguém tenha, ou a esposa, ou o marido que alguém tenha. Podemos estar cobiçando aquilo. Então, número 2, aquilo que você desejava possuir e conseguiu, de fato, de qualquer jeito. Estava nem aí como, mas você desejava aquilo e conseguiu. Cobiçou, continua amando aquilo mais do que Deus, que nos abençoa ricamente. O terceiro, ídolo. Aquilo que ocupa seu tempo ao ponto de não ter tempo para Deus e que acaba simplesmente perdendo o desejo de se aproximar a Ele, de ter intimidade com Ele. Algo que ocupa tanto o seu tempo que Deus não está em primeiro lugar. E quando Deus não está em primeiro lugar, não está em lugar nenhum. Ou Ele está em primeiro lugar, ou Ele não é o Senhor. E nós adoramos outros deuses, porque não podemos adorar a Ele e também a outros deuses. E o quarto ídolo. Aquilo que se torna tão importante que, se for interrompido,
Aí a gente se queixa ou fica irritado. Pode até ser a leitura da palavra. Eu já me irritei um pouco quando eu fui interrompido. Eu era para estar na presença de Deus, desfrutando da sua palavra, e qualquer coisa que viesse a se meter naquela hora deveria ser abençoada. Qualquer relacionamento, qualquer pedido, qualquer necessidade que viesse no meio do meu tempo com Deus, deveria sentir o resultado de estar na presença de Deus. Então, até nossos rituais religiosos podem se tornar um Deus praticamente. Podemos estar adorando aquilo e perdendo o foco, né, que seria um tempo na presença de Deus, desfrutando dele, nos agradando dele, tanto que qualquer interrupção já seria, talvez nem bem-vinda, mas se viesse, Jesus teve tantas dessas, tinha um plano, aí chegava o povo, teve que mudar o plano, mas sempre com muita compaixão, ele amava esse povo, servia. E por isso tudo que vem para nos distrair do verdadeiro Deus, do único Deus, devemos fugir da idolatria. Né? Está em versículo 14, 1 Coríntios 10. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Você pode participar de todas as bênçãos de Deus, como o povo de Israel de fato estava participando, mas Deus não se agradou da maioria deles. Mas se essas bênçãos se tornam mais importantes que Deus na sua vida, facilmente você é capaz de se envolver na imoralidade, ou achar com facilidade defeitos na liderança, ou até no próprio Deus, ou você facilmente se queixa de qualquer inconveniência. É quando as bênçãos de Deus se tornam mais importantes do que Ele. Tudo isso pode acontecer muito fácil, a gente cai tão fácil, porque Ele não é o único que nós adoramos. Quando temos ídolos em nossa vida, a gente se queixa facilmente de qualquer inconveniência, qualquer desconforto. Então, tudo que o povo de Israel passou foi exemplo, advertência para nós. Ainda diz sobre quem tem chegado o fim dos tempos. E com certeza estamos mais próximos do que nunca, e essa palavra se torna ainda mais palavra da hora, dos tempos em que nós estamos vivendo. Em versículo 12 diz assim: aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Salmo 115. Deixa eu ler os primeiros 8 versículos. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por
mãos humanas, têm boca, mas não podem falar. Têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Aqui talvez esteja falando de estátuas, de imagens, de ídolos feitos pelas mãos. Mas eu vejo aqui que se aplica a qualquer ídolo em nossa vida, que nós temos fabricado. Porque os ídolos são nós que fazemos em nosso coração. Não é algo lá fora, não. É uma atitude em relação às coisas, às bênçãos, aos prazeres. É uma atitude. Se torna ídolo porque não fugimos daquilo. É um grande risco para quem é abençoado, que na realidade é todos nós. Aqui diz que tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Se você confia em qualquer coisa, até qualquer pessoa que não seja Deus, não que não possamos confiar nas pessoas, mas colocando as pessoas na frente de Deus. E as bênçãos na frente daquele que nos abençoou, a gente se torna igual essas bênçãos, que na realidade se tornaram ídolos para nós. Eles têm boca, mas não podem falar. Então, a gente se tornando parecido, igual a nossos ídolos, nós paramos de falar, não conseguimos falar de Jesus. Olhos, mas não podem ver, não enxerga o que Deus está fazendo, não enxerga as necessidades das pessoas. São cegas as pessoas que têm ídolos no seu coração, porque se tornam como esses ídolos, se tornam na realidade inúteis, insensíveis, cegos, surdos, sem discernimento, sem influência nenhuma, assim como aquilo que adoram. Eles têm nariz, mas não podem sentir cheiro. O pecado, tem gente que cheira de longe, mas eles não cheiram nada. Tanto faz a fragrância de Cristo como qualquer cheiro nojento, eles não conseguem perceber com o nariz, não cheiram mais. Eles têm mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar. Não são as mãos e pés de Jesus. Não estão fazendo as suas obras, não andam atrás do perdido, não andam para canto nenhum levando o evangelho, não fazem as obras, porque se tornaram igual os ídolos que eles adoram, as coisas que eles têm colocado na frente de Deus nas suas vidas, e não emitem som algum com a garganta, total silêncio. Quer dizer, eles não influenciam, não influenciam para o reino de Deus, não adoram mais,
não adoram a Deus unicamente. Tanta coisa que tomou o lugar dele. Nós temos sentido que isso tem sido a realidade de tanta gente nesses dias, mas não que se tornou realidade, de fato existia essa situação antes dos templos serem fechados, e agora estamos vendo cada vez mais tantos ídolos nas nossas vidas que precisamos fugir desses ídolos. Você quer tornar parecido com seu Pai no céu? Então adora somente a Ele. Você quer estar eternamente com Deus, eternamente na sua presença? Então adora somente Ele. Você quer vencer as tentações? Então adora somente a Deus. Você quer fazer diferença na vida das pessoas? Então adora somente a Deus. Adora a Ele somente. Fuja da idolatria. Obrigado, Senhor. Obrigado por ser o nosso Deus que quer ser o único Deus, mas Tu és mesmo o único. Não há outro. A gente fabrica outros deuses, mas não são deuses, na realidade não são nada, mas assim mesmo ameaçam tomar o teu lugar. Então eu oro, Senhor, para que esta semana a gente consiga fugir da idolatria, destruir os ídolos que acharam lugar em nossos corações e voltar a ser adoradores do único Deus, que és Tu, Senhor. E eu declaro na vida de cada pessoa que está me ouvindo agora, uma semana livre de ídolos. Eu declaro uma semana onde de fato nós começamos a adorar unicamente a Ti, Senhor, que Tu mereces toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Leva
conhecer-te.